Olá, nessa videoaula a gente vai aprender como cadastrar condições de pagamento. Muita gente tem dúvida de como cadastra uma condição de pagamento para usar em compras ou para usar em vendas, que tenha muitas parcelas e que seja um pouquinho mais complexa. Então vamos lá. A gente vai entrar em vendas, no menu vendas, a opção condições de pagamento. A gente vai atualizar a tela para verificar se que a gente já tem cadastrado. Então eu vou entrar uma que eu já fiz o cadastro anteriormente, chamado Boleto 3060. Tá, a gente coloca uma descrição nessa condição de pagamento para a gente poder identificar ela lá na tela de compra ou na tela de vendas. A gente pode escolher aonde que ela vai aparecer e ela tem que ter esse padrãozinho aqui embaixo. Então, se a gente dividir aqui em cima em duas vezes, logicamente aqui na grade das parcelas a gente vai ter que dividir corretamente. Então eu vou fazer um exemplo dividindo em 4 parcelas. Então eu clico no botãozinho adicionar, posso colocar da seguinte forma: 30, 60, 90 e 120. Ok? Aqui esse campo serve para comissionar o vendedor, caso ele utilize essa condição de pagamento, então você pode estar adicionando aqui o percentual de comissão. O tipo de documento, geralmente, é o que vai ser utilizado como padrão, não que obrigatoriamente, para utilizar essa condição de pagamento aqui, você precisa sempre utilizar em boleto. Você pode utilizar ela para a condição também chamada cheque, mas isso você muda lá dentro da tela de venda na hora que você quiser. Então eu vou colocar aqui a padrão, que é boleto. Eu posso estar estipulando uma taxa de juros para estar utilizando essa condição de pagamento. Então, se o vendedor utilizar essa condição de pagamento, você vai cobrar 5% mais caro. Então, nesse caso, a gente não vai estar utilizando. Desconto máximo para essa condição de pagamento, vou pôr aqui 10%. O valor mínimo de cada parcela, então, o programa tem esse recurso de especificar, por exemplo, eu quero que o valor mínimo de cada uma dessas parcelas seja R$500. Aqui eu defino a utilização, se eu quero utilizar somente em compras, ou somente em vendas, ou em ambas as telas. Porque existe uma situação que você possa cadastrar uma condição de pagamento e não queira que ela apareça em compras. Então a gente seleciona somente vendas. Nesse nosso exemplo eu vou selecionar as duas telas. Taxa de cartão também vou deixar zerado. Esse campinho mostrar parcelas é interessante sempre deixar ele marcado, porque aí você tem condições de fazer alguma alteração de vencimento nessas parcelas que o sistema irá criar. Senão, se tiver desmarcado, ele finaliza a venda na hora, tá? Ele mantém a venda já fechada no F6 da página total de vendas, ele já vai realmente colocar a venda como finalizada. Aqui são as opções de cartão de crédito, caso você utilize TEF, mas isso é assunto para outra aula, tá? Convênio no frente de loja também a gente mantém sempre desmarcado. Tá? Não solicitar a senha master. Essa opção é que se o vendedor jogar um desconto maior, ele não vai solicitar essa senha master, tá? Para essa condição de pagamento. E também serve da seguinte forma: de repente, se você quiser, toda vez que utilizar essa condição de pagamento, pedir senha master, você deixa essa opçãozinha desmarcado. Ela ficando desmarcado, toda vez que o vendedor for utilizar essa condição de pagamento, ele vai solicitar a senha master, tá? Então, por padrão, ela fica marcada. Se você quiser que apareça a senha master na venda toda vez, mantenha ela desmarcada. Solicitar senha de convênio no PDV, também isso aqui é uma aulinha na parte de ponto de vendas, então por padrão desmarcado. E essa opçãozinha de não registrar no caixa também permanece desmarcada. Bom, cabeçalho organizado, eu mando salvar. E aqui nessa parte de parcelas que é o mais importante, a gente vai ter que distribuir conforme a gente colocou na descrição. Então basta clicar aqui na grade de parcelas, dar uma seta para baixo, vir com o Enter até no campo dias, colocar a quantidade da primeira, da segunda, da terceira. Se eu deixar dessa forma que está aqui, vai ficar errado. A venda, quando você for escolher essa condição de pagamento, ele vai gerar 3 parcelas ao invés de 4. Então tem que ter um pouquinho de atenção na hora de fazer o cadastro para que tudo ocorra corretamente. Tá? Então dessa forma aqui está a condição de pagamento bem cadastrada. Eu vou criar uma forma diferente, muita gente utiliza também esse tipo de cadastro, que é da seguinte maneira: ó, 5 vezes
tá? Ou se a pessoa preferir, pode digitar da seguinte forma. Então, o que eu vou fazer nessas condições? Mesmo padrão da outra, tá? Vou deixar alguns campos zerados, colocar nas duas compras zeros alguns campos e vou salvar. Aqui embaixo, como é que ficaria se eu vou dividir isso em 5 vezes? Bom, a gente presume que essas 5 vezes têm uma diferença de 30 dias cada parcela. Então, você pode estar fazendo da seguinte maneira. Uma entrada, tá? Com 1 dia de prazo. A segunda parcela com 30, com 60, com 90 e 120, totalizando 5 parcelas. Se você quiser usar 10 parcelas, 20 parcelas, você faz dessa maneira. Se você não tiver um prazo correto, definido entre essas parcelas, você pode fazer da seguinte maneira. Colocando 1, 2, 3, 4, 5, até 5. E aí lá na venda você vai definir manualmente o vencimento de cada uma. Mas o correto, o mais utilizado, é você realmente ter um critério de dias entre essas parcelinhas. Tudo bem? Espero ter esclarecido todas as dúvidas sobre essa telinha. Ela é bastante simples, mas gera muita dúvida para muita gente. Até mais!